Olá, tudo certo? Pois é, tem uns conflitos entre o regimento interno e a lei de organização judiciária, percebeu? E aí eu venho fazer aqui alguns esclarecimentos para gente entender e principalmente se preparar para fazer uma boa prova, porque não basta saber a matéria, tem que saber fazer prova, né? Se você pensa assim, Claudete, olha, no conflito entre uma lei de organização judiciária e um regimento interno, claro que prevalece a lei de organização judiciária, fácil, é verdade, né? Só que para concurseiro a coisa não é tão fácil, né? Por quê? Porque prevalece o enunciado da questão. E aí, se a questão estiver localizada no regimento interno, essa tese toda cai por terra. Então, não basta saber, não basta estudar, tem que saber estudar, não basta saber a matéria, tem que saber fazer prova, né? Sempre falei isso. Então, vamos analisar esses conflitos que, né, pode aparecer na sua prova, mas você tem que gabaritar a questão. Combinado? Então vamos lá. Entre regimento interno e lei de organização judiciária, tribunal pleno e seu órgão especial. Sempre lembrando o seguinte: o Tribunal de Justiça, ele tem vários órgãos, seu órgão máximo é o Tribunal Pleno, com posição máxima, com 180 desembargadores, ok? E esses desembargadores que formam o Tribunal Pleno estarão distribuídos nos diversos órgãos julgadores e também nos administrativos da segunda instância, localizados na segunda instância. Temos também um órgão, né, que é o órgão representativo do pleno. Por quê? Porque o pleno é muito grande, então fica, né, tudo que é muito grandioso, fica meio engessado, né? Não é prático para conduzir e cumprir suas competências. Aí a Constituição autorizou a criação de um órgão especial e assim o fez o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tem a composição máxima permitida pela Constituição, são 25 desembargadores no órgão especial. O que é o órgão especial? Um órgão representativo do pleno. Tranquilo? Bom, e aí a gente sabe que a estrutura administrativa, de acordo com o artigo 15, parágrafo único da Lei de Organização Judiciária, diz ali, integra a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça, o órgão especial, o Conselho da Magistratura, a Escola da Magistratura, o Fundo Especial e a Escola de Administração Judiciária. Então, isso aqui é a estrutura administrativa, ok? Certo? E aqui está os órgãos julgadores, o órgão especial, as seções especializadas e as câmaras. E aí eu sempre falei, olha, cuidado, lembre o seguinte, o Tribunal Pleno, ele tem dupla competência, competência jurisdicional e competência administrativa. E esse formato, essa dupla competência, ele também delega para o seu órgão especial. Então, o órgão especial, que é um órgão representativo do Pleno, recebe por delegação as suas competências. Que competências são essas? Elas são do Pleno, mas são delegadas para o órgão especial. E aí, qual é a conclusão? O Tribunal Pleno também tem dupla competência, tanto jurisdicional quanto administrativa. E é assim, por quê? Porque você percebe, por exemplo, lá na Constituição Federal, que você vai ter a competência lá no artigo 96, inciso 3. No artigo 96 traz várias competências dos tribunais e ele tem competências administrativas e jurisdicionais. Por exemplo, lá o 96.3 traz uma competência jurisdicional, daqueles foro prerrogativa de função, que é a competência do tribunal, que delega naqueles tribunais onde tem órgão especial, ele delega ao órgão especial. Onde não tem órgão especial, é exercido pelo Tribunal Pleno ou por um outro órgão julgador. Então, assim, o que é importante você perceber? Que o Tribunal de Justiça, ele está estruturado com órgãos jurisdicionais, artigo 26 da Lei de Organização Judiciária, e com órgãos administrativos, artigo 15, parágrafo único da Lei de Organização Judiciária. Sabendo dessa estrutura, sabendo dessa dupla competência, e aí aqui, o que eu quero mostrar? Alguns órgãos aqui, o Conselho, a Escola da Magistratura, o Fundo, a ESAGE, são apenas órgãos administrativos. Já
as seções especializadas e as câmaras são apenas órgãos jurisdicionais. O órgão especial não, porque o órgão especial está tanto aqui qualificado como órgão julgador, como aqui como órgão administrativo. Entendeu essa situação? Percebeu essa dupla competência do órgão especial? E aí muita gente está me perguntando, mas Claudete, mas aí não está o pleno. Sim, mas porque o pleno é a composição máxima, mas ele também é um órgão máximo? Sim. Eu não sei por que o Tribunal de Justiça, nessa lei de organização judiciária, não colocou lá o Tribunal Pleno como um órgão julgador e como um órgão administrativo. Deveria ter colocado. Mas opção ali do legislador. Mas vamos esclarecer essa competência porque ele não elenca, olha só, ele não elenca o Tribunal de Justiça na sua lei de organização judiciária, não elenca lá o Tribunal Pleno, mas ele confere competências ao Tribunal Pleno. Então, assim, na minha humilde opinião, foi uma falha, foi um equívoco na estrutura legislativa. Por que esse órgão que tem lá o rol de competências não está aqui inserido nem na estrutura administrativa e nem na estrutura jurisdicional? Entendeu? Na minha humilde opinião, foi um equívoco do legislador. Mas, independente disso, eu estou só te mostrando que ele tem essa dupla competência por conta desse entendimento das estruturas normativas com base constitucional, de acordo a partir do artigo 96 da Constituição Federal. E vamos agora esmiuçar esses conflitos existentes. Antes disso, eu quero te fazer um convite para participar do nosso grupo TJRJ com Claudete lá no Telegram, ok? Então acessa lá TJRJ com Claudete Pessoa, já temos mais de 1000 membros, é um grupo muito, muito, muito focado no Tribunal de Justiça, muita ética, muito respeito, muita honestidade e a gente ali se fortalece, um fortalece o outro, ok? Certo? Então acessa lá, grupo no Telegram, TJRJ com Claudete Pessoa, tá certo? O convite está feito. Bom, continuando aqui a nossa análise. Aí, lá no artigo 24, nós temos o Tribunal Pleno, olha, o Tribunal da Lei de Organização Judiciária. Tribunal Pleno, 180 desembargadores, sua competência está definida nas constituições, no regimento, e ele pode até autoconvocar-se aí para as matérias estratégicas de organização e funcionamento. E aí, no 24, parágrafo 1º da Lei de Organização Judiciária, traz ali a competência exclusiva. Aqui está um problema para o candidato, para o concurseiro. Por quê? Poxa, competência exclusiva, quer dizer que não pode o órgão especial exercer essas competências, não é isso? Se a competência é exclusiva do pleno, somente o pleno, só a totalidade máxima dos desembargadores máxima, né, dos desembargadores ativos, não necessariamente totalidade máxima, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, somente o pleno, e o que é o pleno? A reunião de todos os desembargadores ativos, somente ele. Quórum de deliberação e quórum de decisão é outro papo, tá? A gente não vai entrar nesse mérito. O que a gente quer dizer é o pleno que tem que desincumbir-se dessas competências do parágrafo 1º do artigo 24, porque a lei de organização judiciária diz que a competência é exclusiva. Se a lei diz que a competência é exclusiva, não pode delegar para o órgão especial, fácil, né? Só que o que era tão fácil, aí vem a norma e bagunça a coisa, né? E aí eu quero que você esteja atento no enunciado da questão na sua prova. A lei de organização judiciária diz que é competência exclusiva do pleno compor aquela famosa lista tríplice para composição do 5º constitucional, né? Ou seja, o Ministério Público e os advogados vão enviar as listas sêxtuplas, né? De acordo com o artigo 94 da Constituição, cada um faz a sua lista sêxtupla, manda para o Tribunal Pleno, manda para o Tribunal de Justiça, que lá no Tribunal de Justiça, segundo a Lei de Organização Judiciária, o Tribunal Pleno vai pegar aqueles 6 nomes e escolher 3, fazer uma lista tríplice. Essa lista tríplice vai para o governador, que vai escolher um dos 3 para nomear desembargador. É aquela formação dos desembargadores, né? Que são aquela decorrente da composição oriunda do 5º constitucional. Tranquilo? Certo? Aí,
No regimento interno, nós temos o seguinte, lá no artigo 2º do regimento interno, nós temos a competência do Tribunal Pleno. Mas qual é o detalhe? Opa, você está vendo exclusivamente ali, competência exclusiva do Pleno? Não tem. No regimento interno do TJ, não existe ali aquela competência exclusiva. Já tem uma contradição entre a Lei de Organização Judiciária e o regimento. Enquanto que a Lei de Organização Judiciária determina a competência exclusiva, o regimento interno silencia. Se ele silencia, ele diz, é competência do Pleno, mas não estou dizendo que é exclusiva não, viu? Ok? E aí, olha lá, escolher os candidatos do 5º Constitucional, do Ministério Público da Advocacia, que integrarão a lista tríplice. Tá igualzinho a Lei de Organização Judiciária, só não diz que a competência é exclusiva. Aí, lá no artigo 3º do próprio regimento interno, diz que compete ao órgão especial indicar ao governador em lista tríplice o nome dos advogados e membros do MP para a composição do 5º. Ok? Aí você pode ser, mas Claudete, vai ver que é o Tribunal Pleno que faz a votação e o órgão especial só vai fazer o encaminhamento. Olha, eu acho fraco essa interpretação, mas é uma possibilidade. Importante você saber o seguinte, pode aparecer na sua prova tanto competência exclusiva do Pleno, na forma da Lei de Organização Judiciária, competência do Pleno e do órgão especial na forma do regimento interno, porque o regimento interno retirou a condição de exclusividade desta competência, né? Não trouxe nenhuma competência exclusiva para o Pleno, nenhuma. Aí, mais uma competência exclusiva segundo a Lei de Organização Judiciária, eleger 2 desembargadores e 2 juízes para o TRE, ok? Mais uma competência exclusiva, compor na forma aí da Constituição, a lista tríplice de juristas também para o TRE. Competência exclusiva na forma da Lei de Organização Judiciária. E aí, quando a gente chega, ainda também na competência exclusiva da Lei de Organização Judiciária, eleger 5 desembargadores para compor o Conselho da Magistratura. Tudo isso competência exclusiva. Quando a gente chega no regimento interno, não temos mais a exclusividade, ok? E aí, olha lá, compete ao órgão especial eleger os 5 desembargadores. Olha só, esse conflito aqui é muito sério, né? Porque na Lei de Organização Judiciária, que antes não tinha até uma interpretação, mas aqui não tem. Na Lei de Organização Judiciária, compete exclusivamente ao Tribunal Pleno eleger os 5 eleitos do Conselho da Magistratura. Você lembra que são 10, né, membros do Conselho da Magistratura. São 5 natos, que é o presidente, os 3 vices e o corregedor, e 5 eleitos, que são eleitos pelo Tribunal Pleno, né? Pois é, desde que não façam parte do órgão especial. E aí, o que você tem aqui? Opa! Diz aí a Lei de Organização Judiciária que é competência exclusiva do Pleno, já o regimento interno diz que não, é o órgão especial que vai eleger os 5 eleitos do Conselho da Magistratura. É isso. Então, o que você vai levar para a sua prova? O enunciado da questão. O enunciado da questão é o que te resta, né? Aí compete mais uma competência exclusiva, exclusivamente ao Pleno, fazer a lista tríplice do Tribunal Regional. E o regimento interno também, compete ao Tribunal Pleno, né? Eleger lá o pessoal para o eleitoral, né? Mas também não tirou a exclusividade. E o regimento interno diz que compete ao órgão especial indicar ao presidente da República o nome de 6 cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral para a composição do TRE e seus respectivos suplentes. Então, assim, muito cuidado com essas competências, né? Principalmente do eleitoral, eu nem vejo tanto conflito. Eu vejo muito conflito na competência para eleger os 5 eletivos do Conselho da Magistratura, porque aquilo ali não cabe nem interpretação, né? A Lei de Organização Judiciária diz que é exclusivamente, o regimento interno diz que é o órgão especial. Ponto final. Exclusivamente o Pleno, né? E também, outro problema é a lista tríplice do 5º Constitucional.
Por quê? Porque a lei de organização judiciária diz que é exclusivo e já o regimento interno tira a exclusividade e ainda possibilita lá para o órgão especial. Ok? E assim, Claudete, tem algum grande problema nisso, né? Na prática? Não. A maioria é pelo órgão especial mesmo. Agora, para a sua prova, você tem que estar atento, muito atento, sobre esse aspecto aí da exclusividade. Aí você vai verificar. Opa, se a questão foi localizada na lei de organização judiciária, eu sei que tem exclusividade para o pleno. Se a questão foi localizada no regimento interno, eu sei que não tem exclusividade. Simplifica esse processo e bora gabaritar. É o que nos resta, ok? Então eu venho a alertar isso. Também não vejo incoerência porque na prática, né? Porque a Constituição fala assim, olha, nos tribunais com número acima de 25 desembargadores, pode criar um órgão especial e delegar suas competências para o órgão especial. O problema foi que aqui a lei de organização judiciária resolveu colocar algumas atribuições exclusivas, né? Entendeu? Aí, se você for pensar numa interpretação conforme a Constituição, pode salvar a interpretação da lei de organização judiciária. Bom, o que a gente quer? Gabaritar a questão e ter foto da posse. Então, fique atento a esses detalhes, né, para chegar lá e gabaritar. E, renovando o convite, participe do nosso grupo no Telegram, TJRJ com Claudete Pessoa, e vamos nos fortalecer, ok? Bate-papo concurseiro de conteúdo de altíssimo nível. Espero você lá. Tchau!